Muito bem. Graça e paz a todos os nossos irmãos que participam desta oportunidade de estudar a palavra de Deus via internet. E nós agradecemos a Deus por todas as oportunidades que Ele nos tem dado nesse período já longo de tempo em que temos estudado a palavra do Senhor. E nosso desejo é, ao estudarmos, é que a palavra do Senhor seja a fonte de toda inspiração, a fonte de toda santificação, a fonte da verdade para a correção da nossa vida na presença de Deus. Hoje nós vamos estudar o último capítulo da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Eu vou fazer a leitura dele, depois nós vamos orar e em seguida vamos fazer a exposição desta carta. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração no amor de Deus e a constância de Cristo. Para vos Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecermos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste atenção ou obediência à nossa palavra, por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é de próprio punho. Paulo. Este é o sinal que em cada epístola eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
nós te damos graças por mais uma oportunidade de estudarmos a tua palavra. E queremos que essa palavra penetre a nossa mente, o nosso coração e transforme o nosso entendimento e o nosso comportamento, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado, o nome de Jesus Cristo seja pregado e seja crido por todos aqueles que ouvirem, por todos aqueles que virem também o nosso testemunho. Ajuda-nos a sermos instrumentos da pregação do teu evangelho, ajuda-nos a viver de modo agradável ao Senhor, fazendo aquilo que é bom e ministrando àqueles que têm necessidades da tua parte, da tua bondade, da tua misericórdia para com eles. Abençoa-nos nesta tarde, fala ao nosso coração, nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Após algum tempo, estamos chegando ao final das cartas de Paulo aos Tessalonicenses. E após orientar a igreja sobre a segunda vinda do Senhor Jesus, né, a revelação da apostasia e a manifestação do homem da iniquidade, bem como a sua destruição, o apóstolo Paulo finaliza agora a carta pedindo as orações dos crentes em favor da obra da evangelização e exortando a igreja à prática de princípios éticos, princípios morais e espirituais que devem ser praticados pelos crentes de Tessalônica, como tendo Paulo como modelo. E ele é o próprio apóstolo na sua convivência com os irmãos, ele agiu de um modo exemplar. Então, Paulo está dizendo que ele quer que os irmãos de Tessalônica sigam o seu exemplo. Paulo pede, em primeiro lugar, que os crentes orem por ele. O que significa isso? Significa que Paulo reconhece o valor da oração intercessória na guerra espiritual. Na verdade, a guerra espiritual só pode ser vencida com base na oração intercessória. Por quê? Porque Deus determinou, desde a eternidade, que ele iria responder às orações dos crentes. E que a sua obra, a obra de Deus, teria consecução também como resultado das orações dos crentes. Foi ele que determinou isso. Então, a participação dos crentes verdadeiramente interessados na obra do Senhor é a obra de intercessão. E essa obra intercessória é realmente um trabalho árduo, um trabalho difícil, é um trabalho contra o qual aparecem barreiras muito grandes. Já há uma indisposição natural da nossa carne de parar e ajoelhar ou ficar em algum lugar sozinhos, ou em pé mesmo, não importa tanto a posição, mas é uma dificuldade concentrar, às vezes, para orar, porque Satanás sabe que se impedir as nossas orações, ele pode impedir também a realização imediata da vontade de Deus. Não porque Deus não tenha poder de fazer, mas porque ele determinou fazer coisas, responder às orações dos crentes, fazer coisas em resposta às orações dos crentes, demonstrando deste modo a participação da igreja na obra de evangelização, na obra de expansão do reino de Deus. Segundo,
Então, Paulo entendia isso bem claramente. Por isso que ele sabe que ele precisava estimular os crentes à oração, especialmente a oração por ele, por causa da sua intensa obra missionária. Em segundo lugar, Paulo está dizendo aqui que ele não está pedindo por si mesmo. Ele não está pedindo para resolver problemas particulares e pessoais com a oração. Ele não está pedindo por si no sentido de resolver os seus problemas, as suas particularidades. O seu desejo, o ponto central da oração de Paulo, é o progresso da obra de evangelização. Então, a oração que ele pede aos crentes não é por Paulo, mas é pela obra de evangelização que Paulo realiza. É nesse sentido, então, que a oração é pedida pelo apóstolo aos crentes de Tessalônica. Ele não se coloca em primeiro lugar, né, mas ele se coloca como alguém que está fazendo uma obra, que está completamente envolvido com uma obra e que precisa do apoio dos crentes e precisa da ação de Deus na vida dele para pregar o evangelho. E Deus determinou que iria agir por sua livre e espontânea vontade, mas também em resposta às orações dos crentes. Se a oração não fosse importante, Deus não nos mandaria, por meio da sua palavra, a orar, não nos mandaria buscar a sua presença, a sua vontade em oração, e nem nos colocarmos à disposição dele para orar intercessoriamente. Então, Paulo não está pedindo por si mesmo, mas ele está pedindo pela obra de evangelização e pedindo pelo triunfo da mensagem. O que é isso? O triunfo da mensagem. Ele está pedindo que Deus trabalhe os corações dos ouvintes, de modo que a mensagem do Evangelho possa verdadeiramente ser uma mensagem que atinja os corações das pessoas e abençoe o coração das pessoas com a salvação, com a conversão, com a regeneração. Então, Paulo está pregando para que a mensagem, pedindo, né, que a mensagem possa triunfar. E um dos pedidos que os crentes devem ter é que a pregação do evangelho seja frutífera, né, no sentido de que ela realmente seja efetiva, que ela seja ouvida com ouvidos espirituais para produzir conversão, como ocorreu na cidade de Tessalônica, onde Paulo pregou por pouco tempo e onde a igreja surgiu e cresceu e se desenvolveu bem. Então, ele está dizendo que ele gostaria que onde ele pregasse acontecesse o que aconteceu em Tessalônica, que mesmo debaixo de perseguição, eles se converteram e deram testemunho eficiente, a ponto de não se precisar propagar a fé cristã naquela região, porque todos ouviram falar da igreja de Tessalônica e, por meio dela, ouviram a palavra do Senhor. Então, ele pede desta maneira que os crentes estejam orando e pedindo pelo sucesso da pregação. Em terceiro lugar, Paulo pede que os crentes façam orações pedindo a Deus que o livre a Paulo e os próprios crentes dos homens malignos, perversos e perseguidores, porque nem todas as pessoas vão crer no Evangelho. Então, Paulo diz que tem pessoas que não creem no Evangelho, a fé não é de todos, né? A fé não é uma experiência generalizada, e ele pede, então, que os crentes façam orações
pedindo a Deus que livre dos homens que não têm fé genuína e que se tornam perseguidores, homens malignos e perversos que atacam os crentes e até perseguem os crentes. Paulo quer ficar livre dessas pessoas para pregar livremente o evangelho e não ficar preso, não é como ele estava naquela época preso, ainda ou ainda por ser preso, mas já antevendo que ele seria preso. Em quarto lugar, Paulo está dizendo que nós todos podemos crer na fidelidade de Deus. Paulo está dizendo: olha, irmãos, nós podemos crer na fidelidade de Deus, na sua imutabilidade, na fidelidade dele a ele mesmo, na sua imutabilidade, na sua invariabilidade, né? Deus não varia, não muda, ele é o mesmo eternamente. E essa imutabilidade de Deus garante que seremos preservados diante dele, protegidos da ação do maligno. Paulo demonstra claramente que Deus é que nos protege do maligno, né? Ele diz assim: todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno, né? Então ele está dizendo aos Colossenses, aos Tessalonicenses, que eles podem crer, podem descansar nessa verdade, porque Deus é absolutamente fiel, fiel a si mesmo, por causa da sua invariabilidade, da sua imutabilidade, né? Ele não muda, ele não varia, ele é o mesmo eternamente. Então, por causa disso, ele permanece fiel à sua palavra, permanece fiel também àqueles que creem na sua palavra. E Paulo, então, está exortando os crentes a crerem nisso e a esperarem nisso. Nós podemos crer na fidelidade de Deus. E, em quinto lugar, nós vamos encontrar que Paulo afirma a certeza que ele tinha, a certeza que ele estava presente no coração, de que os crentes praticavam aquilo que ele ordenara. Paulo está dizendo: olha, nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Paulo, então, está exortando os crentes de Tessalônica a permanecerem no testemunho que eles estão dando. Eles estão agindo de uma maneira especial, de uma maneira coerente, de uma maneira maravilhosa. Por quê? Porque eles estão obedecendo às ordens de Paulo, e Paulo diz ter certeza de que não só eles estão obedecendo no momento, como eles estarão praticando estas mesmas coisas, continuarão a fazer as mesmas coisas, mesmo depois de Paulo ter saído da região. Então, vocês amam a Cristo, né? Paulo diz assim: isso é uma evidência, essa obediência de vocês aos apóstolos, a mim, né? Essa disposição de fazer aquilo que eu tenho mandado e de continuar a fazer mesmo depois que eu sair da região, isso é uma evidência de que vocês amam a Cristo e perseveram na fé cristã. Na verdade, a obediência é a evidência mais clara da nossa fé. A fé que não produz obediência, ela não é fé, né? Pode ser uma crença, uma, uma imaginação que a pessoa tem que está com a verdade, pode ser uma assertiva variável de dia para dia, né?
Mas a fé verdadeira produz obediência. A obediência é aquilo que Deus ordena. E é uma obediência de coração. Não é uma obediência como a farisaica, a obediência dos fariseus que levava a lei a sério, mas apenas exteriormente, né? Então, eles não eram convertidos verdadeiramente. Eles faziam a, a prática da lei mais por ostentação, mais por demonstrar uma justiça que eles não tinham. Então, Paulo está dizendo que ele vê nisto, na obediência, a verdadeiro amor que as pessoas de Tessalônica tinham a Cristo, perseverando na fé cristã. Depois, agora ele vai dar alguns mandamentos, né? Nesse texto que nós lemos, vem alguns mandamentos, né? Mandamentos de Jesus dados por intermédio de Paulo. Ele diz assim: olha, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, os mandamentos são de Jesus Cristo, dados por intermédio de Paulo. Por que isso? Porque os apóstolos tinham autoridade de Jesus para dar mandamentos. A autoridade apostólica, daqueles apóstolos que foram escolhidos pelo próprio Jesus, né, eles tinham autoridade apostólica. E os seus atos eram como se fossem atos de Cristo. As suas determinações eram como se fossem determinações de Cristo. E eles faziam tudo, o que eles escreviam, o que eles mandavam, era como se fosse palavra do Senhor Jesus. E muitas delas foram inspiradas e ficaram na Bíblia, né, na palavra do Senhor, como essas cartas de Paulo. Nem todas as cartas de Paulo, mas muitas delas, e as cartas de Pedro, as cartas de João, de Tiago, de Judas, né? Essas cartas ficaram como demonstração de que eles falavam em nome do Senhor. Então, quais são os mandamentos, né, que Paulo dá em nome do Senhor Jesus? Primeiro de tudo, mandamento. Gente, esse mandamento é para hoje, não é para aquele tempo de Tessalônica só, não. Era para aquele tempo e para todo o tempo da igreja. Vale para todos os tempos. Primeiro deles, afastem-se de todo irmão que vive desordenadamente, que gasta os seus dias na preguiça, que não faz aquilo que é necessário, que trabalha desordenadamente. Esse desordenadamente aqui significa isso, né? Aquele que não tem uma atividade ordenada, que não tem uma atividade concreta, que não faz aquilo que é necessário para a sobrevivência. Paulo está dizendo: afastem-se de todo irmão que vive desordenadamente, que gasta os seus dias na preguiça. É o primeiro mandamento que Paulo dá. O segundo, de todos que não seguem o que eu ensinei a vocês, vocês devem se afastar também. Afastem-se de todos os que não seguem o que eu ensinei a vocês, aquilo que tradicionalmente eu ensinei, eu mostrei a vocês, tanto enquanto eu estive aí, quanto aquilo que eu escrevi a vocês na primeira carta e estou escrevendo nesta segunda carta. De todos, afastem-se de todos que não seguem esses ensinos meus, o que eu ensinei a vocês. Terceiro, ele está dando mais um mandamento. E afastem-se de todos aqueles que não praticam tudo que viram em minha vida enquanto estive com vocês. Então, Paulo está dizendo: aqueles que não seguem o meu exemplo, também vocês devem se afastar dele. Afastem-se realmente daqueles que não praticam
as obras que eles viram em mim no período que eu estive aí na cidade de vocês, na plantação da igreja de Tessalônica. Vocês devem afastar-se dessas pessoas. Mas vocês devem, positivamente, imitar o nosso modo de viver. Imitem o meu modo de viver. Então, Paulo está dizendo, convém a vocês imitar-nos. Imitar-nos. O que Paulo está afirmando aqui? Ele está afirmando que a vida dele é uma vida mudada pelo Senhor Jesus Cristo e ele está vivendo de modo que é agradável ao Senhor Jesus. E, portanto, os crentes devem viver do mesmo modo que ele viveu, do mesmo modo que ele vive, né? Ele está falando no presente, do mesmo modo como ele vive. Ele está falando aos Tessalonicenses, olha, imitem o meu modo de viver. E nós também precisamos aprender a viver do modo como o apóstolo Paulo viveu. Então, a primeira questão que ele levanta é a seguinte, que, na imitação do seu modo de viver. Primeiro, vocês sabem, nunca fiquei ocioso no tempo que estive com vocês. Paulo nunca ficou ocioso, nunca ficou sem fazer nada, nunca ficou preguiçosamente aguardando as coisas caírem no seu colo, né? Enquanto eu estive com vocês, eu trabalhava. É isso que ele está querendo dizer. E nós devemos imitar. Vocês devem imitar esse meu modo de agir, meu modo de viver com vocês. Vocês sabem que nunca fiquei ocioso nesse tempo que estive na cidade de Tessalônica. Segunda ação minha que vocês devem imitar. Eu nunca comi, né, à custa de ninguém. Sempre pagamos as nossas despesas. Ninguém pode nos acusar de ter abusado da hospitalidade de vocês, porque nunca comemos à custa de ninguém. Isto é, nunca ninguém pagou nossas despesas. Ele não está dizendo que um dia ou outro ele não tomou um café na casa de um irmão, não comeu ou almoçou na casa de outro irmão por convite, né? Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo apenas que ele sempre foi responsável pelas suas despesas. Nunca comemos à custa de ninguém. Sempre pagamos nossas despesas. Também nós precisamos aprender a viver desta maneira. O que mais que Paulo fala sobre a imitação dele? Terceiro, trabalhamos com intensidade, infatigavelmente. Trabalhamos sem descanso, sem nos cansarmos e sem descanso, para não sermos pesados a ninguém e para suprir nossas necessidades e a daqueles que estavam conosco. Paulo sempre tinha pessoas junto com ele e ele então trabalhava para sustentar-se a si mesmo e aqueles que estavam junto com ele, que certamente também o ajudavam trabalhando. Paulo então está ensinando que os crentes devem imitar o seu modo de agir, porque o seu modo de agir é um modo cristão, um modo que ele aprendeu com o Senhor Jesus e que ele pratica sistematicamente. Quarta, apesar de termos direito a sustento, Paulo refere-se ao direito que os ministros do Evangelho têm de viver do Evangelho, né? No sentido de viver da contribuição cristã. A contribuição cristã tem a ver exatamente com o sustento daqueles que militam integralmente na causa do Senhor. Então, apesar de termos direitos a sustento como ministros do Evangelho, nós renunciamos a isso para nos tornarmos
com o nosso exemplo e que demonstrarmos, né, com o nosso exemplo, que todos devem trabalhar. Paulo, então, abriu mão de ser sustentado pela igreja de Tessalônica. Por quê? Porque ele queria ser um exemplo, demonstrando que todos precisam trabalhar para a sobrevivência. Ele não está negando o direito que os apóstolos tinham e que os ministros do evangelho têm de receber sustento, mas ele está dizendo que havia pessoas ali na igreja, que chegavam na igreja de Tessalônica, e que viviam disso, só itinerantes, pregavam um sermão aqui, um sermão ali, ensinavam uma coisa aqui, outra ali, e queriam receber sustento integral por causa disso. Paulo está dizendo que ele não concorda com isso e que ele renunciou a tudo isso para tornar-se um exemplo que todos devem trabalhar, né? Todos. Quinto, mais um dever de imitar Paulo, que a igreja de Tessalônica recebeu. Nosso ensino, diz Paulo, autoritativo, sempre foi: quem não trabalha, não coma. Esse é o ensino autoritativo de Paulo. O que significa isso? Significa que ele tinha autoridade para ensinar isso. Ele tinha autoridade para fazer essa exigência, porque ele tinha esse comportamento. Então, Paulo está ensinando. Nosso ensino autoritativo é o que sempre nós ministramos nas igrejas. Quem não trabalha, não coma. Né? Quem não trabalha, não coma. E sabemos que entre vocês estão pessoas que vivem ociosamente, gastando tempo e se metendo na vida alheia. Então, Paulo está observando o seguinte, que muitas pessoas que frequentavam a igreja ali, talvez até crentes, deixaram de trabalhar, talvez aguardando a segunda vinda do Senhor Jesus, que eles imaginavam muito próximo, e se envolvendo na vida dos outros e fofocando, né? Quem não tem tempo para trabalhar vai arrumar tempo para fazer coisa errada, né? E já diz um ditado popular que a mente vazia é oficina do diabo. Então, quem não trabalhe, não coma. Sabemos que vocês estão, no meio de vocês existem essas pessoas que vivem ociosamente e que gastam o tempo se metendo na vida alheia. Vocês não devem fazer isso, não devem se ajuntar para falar mal dos outros, para intrometer-se na vida alheia, para fazer aquilo que não edifica, aquilo que destrói a vida das pessoas. Sexto, nossa ordem e nossa exortação, diz Paulo, é a seguinte: trabalhem tranquilamente e ganhem o seu próprio sustento. Essa é uma lei natural, né? Trabalhem tranquilamente, ganhem seu próprio sustento. Deus vai dar o sustento por meio do trabalho. E sétimo, façam o bem sempre e nunca se cansem de agir assim, fazendo o bem. Né? Esta epístola tem caráter autoritativo. Paulo está dizendo, olha, esta palavra que eu falo para vocês é uma palavra que Deus mandou eu falar. Portanto, não é uma sugestão, é uma determinação, né? Que quem não obedecer os princípios dessa epístola, dessa carta que eu escrevi a vocês, os princípios dela emanados, né, que saem desta carta, essas pessoas devem ser
evitadas. Tais pessoas não devem ser olhados como inimigos, mas devem ser advertidos como irmãos. Paulo, então, dá essas orientações sobre imitar aquilo que ele já fazia. Tudo isso que ele está dizendo aqui, ele já praticava, então ele tinha autoridade para exigir que os crentes praticassem isso também. E ele apresenta ainda mais alguns itens, e o oitavo é que Deus é Deus de paz e dará aos crentes de Tessalônica e a todos os crentes de todo o mundo paz em todas as circunstâncias. Olha só que eles estão no meio de perseguição, mas Paulo diz que Deus dará paz ao coração, né? Dará paz a vocês em todas as circunstâncias. Mesmo sob perseguição, sob sofrimento, mesmo debaixo de situações adversas, nós podemos gozar paz no nosso coração. Esta é uma característica daqueles que temem a Deus, de gozar paz no coração, sabendo que Deus sustenta, abençoa, dá o necessário, guarda, protege, mantém a vida. Esse Deus, então, que nós podemos confiar, ele nos dá paz ao coração. E aí ele faz uma saudação pessoal, desejando que a graça de Cristo esteja com todos os irmãos ali. Muito bem. Então, esta palavra do apóstolo Paulo é uma palavra pertinente aos dias de hoje, né? E ele apresenta algumas, o texto apresenta algumas aplicações que devem ser postas em prática na nossa vida. A primeira delas, há um princípio espiritual da oração. A oração é um momento de falar com Deus, de abrir o nosso coração para Deus, de apresentar as nossas necessidades a Deus, de louvar, exaltar, agradecer, adorar a Deus, e também é um tempo de interceder por aqueles que trabalham na obra de Deus. E por que orar? Porque Deus responde às nossas orações e porque Ele determinou que muitas das suas ações no mundo, muitas das suas ações na igreja, seriam feitas em resposta às orações dos crentes. Então, foi Deus que determinou isso. Nesse sentido, então, nesse sentido apenas, se os crentes não oram, muitas vezes nós retardamos, não impedimos, mas retardamos a vontade de Deus na nossa vida e na vida da igreja. Então, o princípio espiritual da oração é fundamental. E é um tempo em que Deus trabalha no nosso coração. É um período de tempo em que Deus opera em nós. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, a primeira coisa que Ele faz é mudar o nosso coração para que a nossa vontade seja idêntica à vontade dele, para que haja uma identificação da nossa vontade com a de Deus, que os nossos interesses sejam identificados com os interesses de Deus. Isso é o que Deus opera na oração também no nosso coração. Então, muitas vezes nós pedimos errado, mas se continuarmos a pedir, Deus vai operando nesse tempo de oração no nosso coração. E Ele vai nos mostrando qual é a sua vontade e levando-nos a pedir exatamente aquilo que é a vontade dele. Quando nós pedimos aquilo que é a vontade dele, a oração é respondida. O apóstolo João fala disso claramente, demonstrando que se quisermos ter respostas às orações, precisamos pedir aquilo que é a vontade de Deus. Segunda conclusão e aplicações. O trabalho. O que é o trabalho? É uma forma de culto.
trabalho não é algo penoso, não é algo ruim, não é algo desagradável, né? É que a gente trabalha porque não tem outra coisa, não tem outra possibilidade, mas que não é bom trabalhar, né? O ideal seria ficar folgado, como alguns irmãos lá de Tessalônica que viviam ociosamente. Trabalho é uma forma de culto, é uma expressão de adoração a Deus. Paulo ensinou isso aos romanos, que nós precisamos oferecer os nossos membros, né, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, o culto inteligente, o culto lógico, o culto de sabedoria, né? Oferecer a Deus as nossas atividades. Por isso, nosso trabalho deve ser um trabalho santo também, porque nós estamos oferecendo esse trabalho a Deus. É por meio desse trabalho que Deus nos sustenta, é por meio desse trabalho que Deus leva a nossa contribuição para a obra, para o sustento da obra de evangelização, para o sustento da obra ministerial, para o sustento da obra missionária. É tudo por meio do trabalho que é santificado, que é dedicado a Deus. Então, eu preciso orar de manhã dizendo que a minha atividade seja uma atividade que glorifica a Deus. Toda ela, qualquer que seja ela, desde varrer o chão de uma casa, limpar o banheiro de uma casa, né, até atender um paciente, até fazer uma atividade qualquer no âmbito da engenharia, do direito ou qualquer outra situação, não existe diferença nesse aspecto do trabalho. Todo trabalho feito para a glória de Deus glorifica a Deus e tem o mesmo valor diante de Deus. Não há trabalho mais importante nem menos importante. Então, o trabalho é essa forma de adoração, de oferecer os nossos membros como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque o modo como Deus tem para trabalhar neste mundo hoje é por nosso intermédio, por meio dos nossos membros, da nossa boca, dos nossos olhos, das nossas mãos, dos nossos pés, dos nossos ouvidos, do nosso corpo de um modo geral, não é? O corpo nosso é extremamente relacional e nós precisamos saber usar com sabedoria esse corpo para a glória de Deus. Terceiro, beneficência e misericórdia. Falamos sobre a oração, o trabalho, agora beneficência e misericórdia. Beneficência é uma atividade, um ato contínuo de atender os necessitados, né? Nas suas necessidades fundamentais. E a misericórdia é o sentimento que nos impulsiona a fazer a beneficência. Há uma exortação de Paulo nesse sentido. Qual é a exortação de Paulo nesse sentido? Devemos trabalhar com as mãos, ou seja, devemos nos envolver com o trabalho, não viver ociosamente. Devemos trabalhar de uma maneira concreta, não é? E estarmos prontos a repartir com aquele que tiver necessidade. Que coisa, né? Fazer o bem a todos, diz o apóstolo Paulo. Façamos o bem a todos, né? Ele diz assim, que nós devemos ajudar os outros nas suas necessidades. Ele diz assim, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então, ele diz que o trabalho que eu tenho, o trabalho que eu faço, o trabalho que Deus me dá, serve para glorificar a Deus, serve para exaltar o nome dele, serve para sustentar a obra de Deus, serve para ajudar os necessitados. Eu não posso fugir disso. Eu preciso saber que há necessitados e que eu preciso ajudar. E Deus conta com aquilo que ele me dá. É aquilo que ele me dá, que ele põe na minha mão
como salário, como ganho mensal, seja lá o que for, para que eu ajude também aqueles que são necessitados. Não vos canseis de fazer o bem. Né? Então, nós precisamos manter essa conduta também de fazer o bem àqueles que são necessitados. E, quarto e último, a paz de Cristo. Então, ele está dizendo, seja o árbitro nos corações. O que é a paz de Cristo seja o árbitro nos corações? Ou seja, eu preciso viver em paz. E tudo que eu vou fazer, eu preciso de ter paz. Qualquer coisa que eu for realizar, eu preciso de ter convicção de que aquilo é a vontade de Deus e eu estou em paz comigo mesmo e em paz com Deus por realizar aquilo que Deus está pedindo que eu realize. A paz de Cristo seja, então, o elemento de confirmação da realização da obra de Deus. Eu preciso desta paz no meu coração para saber se estou realizando a obra de Deus adequadamente, do modo como ele realiza e que ele quer que seja realizado, ou não. Se não estou fazendo, certamente Deus não vai me dar essa paz no coração, essa certeza, essa paz que vem da certeza de que estou fazendo a vontade do Senhor. Então, a paz de Cristo seja árbitro nos corações, aquele que julga, né? A paz de Cristo vai me permitir julgar as minhas ações, se eu estou fazendo aquilo que agrada a Deus ou que não agrada a Deus. E a paz, portanto, é esse dom de Deus para aqueles que estão em paz com a sua vontade, com a sua verdade, aqueles que estão de acordo com a sua verdade, com seus desejos. E é uma confirmação da realização da obra de Deus em nós e por meio de nós. Ou seja, Deus nos dá a paz porque ele opera primeiro em nós e depois opera por meio de nós, ou através de nós, não no sentido de através de nós aqui, no sentido de que nós somos instrumentos dele para a glorificação. É por meio da nossa vida que Deus abençoa outras pessoas. Então, o apóstolo Paulo, desta maneira, termina essa carta, né? E desejando que o Senhor seja com todos e saudando a igreja de próprio punho, né? Escrevendo ele mesmo o seu próprio nome e saudando a igreja, porque este é o sinal que ele colocava em cada epístola, em cada carta, para que todos reconhecessem a autoria da carta como sendo do apóstolo Paulo. E, desta maneira, ele abençoou com a palavra de Deus a igreja de Tessalônica e tem nos abençoado também hoje, até hoje, com essa palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e para que possamos rever essa carta, ler. São 3 capítulos apenas, de vez em quando é bom gastar aí 10 minutos, ler essa carta, pensando naquilo que nós discutimos aqui, naquilo que nós ministramos, para a gente aproveitar o máximo possível a carta. Deus abençoe os irmãos.